Sua família é seu primeiro CNPJ. Como o equilíbrio em casa define o seu sucesso como empresário? Você chega em casa, já é tarde, a casa está toda silenciosa. Você vai no quarto do seu filho e você já encontra ele dormindo. Perdeu de contar a história, perdeu o jantar com a família. E muitas vezes aquela sensação, aquele sentimento que invade você de, mesmo sabendo que você está fazendo por eles, ainda você também está faltando para eles. Assim como também você que está presente e muitas vezes dentro de uma mesa de jantar ou até mesmo contando uma história, você fica preocupado com os e-mails que você tem que checar, com a liderança que você tem que comandar no outro dia, com os resultados que você tem que gerar, com o cliente que você tem que atender, com o fornecedor que você tem que atender. Para pensar, são dois cenários que eles são diferentes, mas eles são muito parecidos. Um com a presença e o outro presente, mas sem estar com a presença. Então, ambos os cenários, eles proporcionam aquela justificativa interna. Eu estou fazendo isso por eles. Eu estou me sacrificando e estou sacrificando para dar o melhor para eles. Eu estou sacrificando muitas vezes eles ali, mas por um pequeno período, por um pequeno espaço de tempo para dar o melhor para eles. Essa narrativa que muitas vezes domina ali com aquela sensação do empresário heróico que sacrifica tempo, que passa por privações para poder dar o melhor para a família, para construir o melhor e se colocando muitas vezes em segundo plano, colocando a família em terceiro plano, sempre dando ênfase na mesma justificativa. Eu estou fazendo tudo isso para proporcionar o melhor para eles. Será? Eu entendo e respeito essa narrativa que traz amor e responsabilidade, mas eu quero te propor um pensamento diferente hoje. Porque vamos imaginar que a sua família é o seu primeiro CNPJ. E a sua família não sendo cuidada da forma correta, como um CNPJ, qual é o resultado? Quando você não cuida bem de processos, quando você não cuida bem de organizações, de indicadores, de resultados, qual é a consequência? Quebra, falência, percas. E o que você acha que pode acontecer com a família se você também não cuida dela de tal maneira? É isso que eu quero propor para você nesse vídeo. Porque você vai descobrir que ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom parceiro, ser uma boa parceira não vai ser um obstáculo para você se tornar um ótimo, um excelente empresário, empresária. Posso te garantir que esse é o melhor treinamento que existe. A maioria dos empresários enxergam a vida com uma separação entre o pessoal e o profissional, como se você pudesse desligar um e ligar o outro. E na verdade você não pode. O teu pessoal, ele sempre anda junto com o teu profissional. Por acaso você consegue se deixar em casa para você ir para a tua rotina de trabalho? Tanto é que aquilo que acontece em casa não fica só em casa. Ele vaza, ele transborda e você pode ter certeza que isso vai afetar o teu quadro empresarial, vai afetar diretamente também na tua empresa, mesmo que você não concorde comigo nesse primeiro momento. Pense na sua energia mental e emocional como a bateria do celular. Durante o dia, essa bateria ela vai diminuindo. A gente até falou isso em outros vídeos, que você pode acessar aqui no canal. Agora, quando você não cuida, quando você se despreocupa, vamos dizer assim, com relação a coisas necessárias, vai gerar uma sobrecarga. Teu parceiro que vai cobrar de você não olhar para as crianças, não cuidar, não dar atenção, não fazer a sua parte. E muitas vezes o que vai acontecer? Essas cobranças, essas críticas, esses apontamentos, eles vão repercutindo em você dores e sobrecargas que você acaba explodindo isso em outras pessoas. Você já se viu fazendo isso? E cada um desses sentimentos é como se fosse um aplicativo aberto em segundo plano rodando na sua cabeça. Todas as vezes que você tem um pensamento ou alguma situação que faça com que você automaticamente já se irrite e tenha um comportamento um pouco mais ríspido, um pouco mais grosso, um pouco mais enérgico, automaticamente você já está em um sistema de defesa onde você não percebeu. Mas automaticamente as outras pessoas ao seu redor já perceberam. E elas vão perguntar para você, o que aconteceu com você? Outras pessoas que não têm acesso, elas simplesmente vão evitar. Mas a realidade é que isso que está acontecendo com você no teu quadro pessoal, automaticamente ele está sendo expressado também em outros momentos no profissional. O caos, infelizmente, ele gera esse vazamento de energia e ele acaba comprometendo a sua atuação como líder. E como líder, você também é influência e exemplo para os outros.
Então, pode ser que você faça 100 coisas e dessas 100 coisas, 99 são boas, mas uma foi ruim. Automaticamente, qual você acha que as pessoas vão lembrar? Das coisas boas que você fez ou daquilo que foi ruim que você fez? E isso gera a sensação de você, como se você estivesse correndo numa maratona com uma bolsa cheia de pedras. Essas pedras representam o desequilíbrio, a falta de harmonia, as críticas, as brigas, os problemas, as dificuldades. Então, automaticamente, olha onde isso vai influenciar. Por que que é tão importante trabalharmos e cuidarmos do CNPJ família? Porque, em primeiro lugar, a gente não vai trazer essas sobrecargas para o nosso CNPJ, para a nossa parte de resultados, a nossa parte de processos, a nossa parte de funcionamento. Então, olha a importância disso. Olha que conexão profunda entre essas informações. A sua casa, ela não é apenas um lugar importante e mais importante. Ela também é um laboratório para desenvolver a sua liderança. Por quê? A sua casa é um lugar onde você pode ser realmente quem você é. O lugar onde você tem intimidade, o lugar onde você pode simplesmente não usar nenhum tipo de atributo, máscara ou personalidade para fazer as coisas acontecerem. Ali você é o que você é de verdade. Então, você tem que se privar, renunciar e muitas vezes se treinar para você realmente promover e prover coisas boas para a sua família que precisa muito de você. Agora, aprenda algumas lições que são muito importantes para você colocar isso em prática. A mesa de jantar é a sua primeira reunião de alinhamento. Pense na comunicação. As decisões, elas na sua casa são impostas ou construídas em conjunto. As crianças, elas têm voz para poder também expressar suas opiniões ou elas apenas recebem comando? Então, você pratica a escuta ativa ou é apenas você que fala, dá os comandos e precisa ser daquela forma? Então, a comunicação na sua mesa, na sua casa, ela fala muito sobre você como líder. Essa dinâmica é a mesma que define a cultura da sua empresa. Por quê? Porque se você não consegue ouvir seu parceiro, sua parceira em casa, como que você vai conseguir ouvir a sua equipe? Se você é um pai, uma mãe que sempre dá ordens e mostra o que tem que ser feito, mas nunca explica o porquê, também é um líder que vai ter dificuldade em apresentar uma visão do porquê precisa realizar. A mesa de jantar é onde se discute os planos do final de semana, é onde se resolvem situações de conflito com respeito, com amor. Muitas vezes, esse mesmo respeito que às vezes não é levado para uma reunião de equipe, onde a liderança apenas dá comandos. Então é muito importante que lá na sua mesa de jantar, você automaticamente use desse momento para ter como exemplo daquilo que você vai fazer também no teu quadro profissional. Porque quando você traz uma equipe para fazer parte do seu negócio, apresentando a sua visão, mostrando pelo que eles estão lutando junto com você, automaticamente você já não tem mais uma equipe. Você tem um time trabalhando em funcionamento. Lição número 2. A rotina dos filhos é a sua primeira implementação de processos. Se você tem filhos, você sabe que a sobrevivência da família gira em torno de uma palavra: rotina. Se você não define horários para entrar na escola, se você não define horário de acordar, se você não define horário de comer, se você não define esses processos, automaticamente a sua família não funciona. Você automaticamente fica refém das suas emoções. Por quê? Porque aquilo vai te irritar, aquilo vai te desorientar, aquilo vai te deixar com a sensação de que você não tem domínio, que você não tem comando. Concorda? A organização é um hábito. E por ser um hábito, nós precisamos envolver nesses processos, de forma organizada, aquilo que é necessário de ser feito. Porque quando você não tem um processo definido, concorda comigo que cada um pode fazer o que quer e na hora que quer? Da maneira que quer, do jeito que quer? Então, automaticamente os processos, eles fazem com que o rio flua de acordo com a fonte, de acordo com a nascente. Então, quando você implementa isso na sua empresa, ou você que ainda não implementou processos definidos na sua empresa, entenda que essas rotinas fazem com que você desenvolva indicadores, com que você entenda a efetividade,
do seu negócio e dos seus colaboradores, da sua liderança e tudo que está em volta disso. Mas olha que legal, começou lá nos seus filhos, quando você implementou a rotina deles, quando você determinou o que eles fariam, quando você determinou como eles fariam, por que eles fariam. Olha que legal, a tua casa e o funcionamento da tua casa pode falar muito mais sobre a sua empresa do que você imagina. Lição número 3, gerenciar a birra dos seus filhos pode ser para você uma aula de gestão de crises. Imagine a cena, não sei se você já passou por isso, mas seu filho ele faz uma birra monumental em um supermercado porque ele quer um chocolate que talvez naquele momento você não queira comprar para ele ou algo que você olha e fala, não, você não precisa disso. E de repente o seu filho ele começa a fazer aquela birra e todo mundo começa a olhar, todo mundo começa a até parar para assistir, como se aquilo fosse um show, né? E aí você, com toda a sua sabedoria, entendimento, você vai lá e conversa com ele. E você trata aquela situação. Uma situação que muitas vezes pode ser, dependendo do teu perfil, pode te levar a ter reações ainda mais bruscas. Um puxão de orelha, um beliscão e coisas ainda além. Assim como uma boa conversa. Então, assim, a forma como você vai gerenciar essa situação mostra para você como resolver uma gestão de crise também dentro do seu negócio. Vamos fazer um paralelo em relação a isso. Aí você tem lá um colaborador que está implicando com o outro, um que está fofocando em relação ao outro, um que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas se você não sabe exatamente como que está funcionando aqueles processos ali dentro, se você não tem a informação sobre o que realmente está acontecendo, como que você vai gerenciar essa crise? Como você vai fazer a gestão dessa crise que está acontecendo naquele momento no teu negócio? Então, automaticamente, quando você resolve as crises ali, parece que pequenas em relação aos filhos, automaticamente você também resolve grandes crises dentro do seu negócio. Porque muitas vezes, vou falar a verdade para você, parece que os colaboradores, eles são que nem filhos, né? As brigas, os problemas, as dificuldades, as discussões, parece que tiram de lugares que eu falo, gente, como pode se preocupar com coisas desse tamanho, com tantas outras coisas para resolver? Mas é isso. Infelizmente, acontece e a gente precisa estar pronto para cada um desses cenários. E nada como o ambiente familiar para nos ensinar tudo isso. O empresário que muitas vezes não tem paciência para lidar com o filho é o mesmo empresário que muitas vezes vai explodir com a equipe. Então, olha como uma coisa é totalmente ligada à outra. Está relacionado a você, está relacionado a como você se comporta. E eu sei que a grande objeção que surge na sua mente muitas vezes pode ser, Leandro, tudo isso é muito bonito, muito lindo, maravilhoso, mas eu não tenho tempo para isso. Aqui que entra uma grande estratégia, tempo de qualidade. Nós fomos ensinados a medir o tempo que passamos com a nossa família por quantidade. E posso te falar a verdade? A quantidade de tempo que você passa com eles, muitas vezes, não faz referência para aquilo que realmente você tem como qualidade. Porque não adianta você só estar de corpo presente. Não adianta você só estar ali com eles naquele momento. Mas como você está ali, como você participa das atividades, como você participa das rotinas, isso faz total sentido para eles. O que eles esperam de você é a sua atenção, o que eles esperam de você é a sua presença, o que eles esperam de você é a sua alegria, a sua energia ou o seu olhar. Cada um tem a sua particularidade, mas o que eles esperam de você, muitas vezes, não é o melhor, o maior tempo, é o melhor tempo, entendeu? E eu falo isso para vocês por experiência, como pai de 3 filhas. A atenção que eu preciso dar para cada uma em idades diferentes como elas têm, é uma atenção totalmente diferente. É uma atenção que faz sentido para cada uma no momento que elas estão. E eu preciso entender esse cenário, e para entender esse cenário eu preciso estudar elas também. Eu preciso estudar o momento que elas estão. Eu preciso estudar o desejo que elas têm. Se eu não tenho o desejo de agradar elas e a qualidade do tempo que eu preciso entregar para elas, automaticamente não faz sentido. A única coisa que eu vou passar com elas é tempo junto. Mas o que elas esperam de mim é muito mais do que estar com elas. É o que eu faço com elas no tempo que eu estou com elas. A solução não está em encontrar mais horas no dia, e sim de como você desenvolver as horas que você tem do seu dia para entregar para cada uma dessas situações. Porque, por exemplo, quando você tira 30, 40 minutos, 1 hora para você desenhar, para você assistir, para você jogar, isso para ela, essa 1 hora, esses 40 minutos,
vai ser algo que ela vai ficar esperando, que eles vão ficar esperando de você para aquele momento, para aquela situação. Então, seja na hora de levar para a escola, seja na hora de dormir e contar uma história, seja na hora de almoçar, de sentar junto e comer, seja na hora de você separar um tempo determinado para levar para tomar um sorvete, para comprar uma peça de roupa, não importa qual vai ser a sua ação, importa que a sua ação seja carregada de sentimento, seja carregada de presença, seja carregada de qualidade. E posso te falar uma coisa? Essas pequenas ações e atitudes que você tem automaticamente também vão recarregar a sua bateria, vão recarregar os seus princípios, as suas conclusões, a sua forma de observar e de enxergar o mundo e as coisas. Não é só sobre eles, é sobre você, é sobre aquilo que Deus tem para você, é sobre o que você pode fazer através da sua vida. Comunicação, organização e inteligência emocional. Esses são os músculos que você treina todos os dias para desenvolver o seu primeiro CNPJ, que é a sua família, a base de tudo. E é dali que muitas vezes você vai tirar a inspiração para fazer todas as outras coisas que você precisa no seu negócio e através dele. Portanto, eu quero te fazer um convite. Pare de se sentir culpado por chegar cedo em casa. Pare de se sentir culpado por separar o melhor tempo no seu final de semana. Porque essas estratégias muitas vezes vão te colocar em um lugar de uma produtividade absurda em outros momentos, que o seu negócio vai ser beneficiado com isso. Mas antes, a sua família também foi beneficiada com isso. Comece a enxergar que esses momentos eles não são uma fraqueza e nem uma distração, mas eles são combustível para você ir além daquilo que você conhece. Um negócio próspero e de sucesso não pode ser construído em cima de uma vida de ruína pessoal. Por quê? Eu atendo e vejo todos os dias pessoas chegando para mim com a vida pessoal destruída, mas com negócios prósperos e crescendo. O custo disso é não querer viver daquilo que poderia desfrutar, porque o mais importante foi perdido. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com pessoas que estão ao seu redor. Se você precisa enviar esse vídeo para mais pessoas conhecerem essa mensagem, faça isso. Mas não deixe isso cair no esquecimento. Então, o seu primeiro compromisso aqui é se inscrever no canal e colocar o gostei. Por quê? Porque aquilo ajuda com que o YouTube entregue para mais pessoas, porque é relevante. Mais pessoas precisam saber disso, mais famílias precisam ser impactadas por essa mensagem, e eu sei que você concorda com isso. Automaticamente, se você está pronto para dar o próximo passo e tornar efetivo isso na sua vida também, tem um link aqui na descrição. Agora, uma coisa que você não pode deixar de fazer é de investir o seu tempo, sua dedicação e sua atenção no seu primeiro CNPJ, porque é ele que vai te levar para lugares muito maiores do que aqueles que você conhece. E a sua empresa, o seu negócio, vai ser totalmente influenciado por isso. Se você não acredita no que eu falo para você, eu te agradeço. Faça o teste e coloque isso em prática. Um abraço e até o próximo vídeo.